Mentiras, um canal cheio de verdade. Tudo bom? Ontem nós falamos sobre a diferença entre município e cidade. Se você não viu, corre no vídeo lá para você saber a diferença entre um e outro. Hoje nós vamos saber quais são os passos para a criação de um novo município. Você pensa que é fácil? Então, o tema de hoje: emancipação municipal. Vamos lá? Olá, tudo bom? Janaína Correia trazendo hoje para você a emancipação municipal. Vamos ver como é que isso funciona? O tema é denso e talvez eu tenha que fazer uma divisão de vídeos, tá bom? Mas é um tema de interesse público. E o interesse público não é somente para nós, cidadãos, que votam, mas é de interesse também para prefeitos e vereadores, principalmente para os prefeitos e vereadores que serão eleitos ou que estão candidatos agora durante as eleições de 2020, certo? Vamos saber sobre as legislações que pautam e tudo mais que eu pude encontrar com embasamento teórico, científico, né, com estudos e que já foram divulgados. E a gente começa falando sobre a questão dos 5.568 municípios que nós temos no Brasil e 2 distritos, um distrito federal, que é Brasília, e um distrito estadual, que é Fernando de Noronha. De acordo com as pesquisas que eu pude realizar, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, lançou no ano de 2010 um demonstrativo sobre a criação dos municípios. Esse demonstrativo, ele pegou o período de 1940 a 2007. Certo? De 1940 a 2007, nós tivemos um aumento de 3.990 municípios brasileiros. São quase 4.000, né? Então, um acréscimo bem grande, mesmo que seja num período de 67 anos. Dentre todos esses 3.990 municípios, a criação de 1.400, mais de 1.400 dele, ocorreu de 1988, ano da nossa Constituição Federal, né, quando foi promulgada a nossa Constituição Federal, até o ano 2000. Então, de 3.990, nós tivemos mais de 1.400 municípios criados só de 1988 a 2000. Então, a gente daí já tem um acréscimo muito maior relacionado ao período que eu estava falando de 67 anos, né? Só que aí você percebe que há um crescimento muito superior dentre um período muito curto. E por que esse crescimento ele tende a ocorrer? Vamos voltar na história porque uma coisa puxa a outra, certo? Cada criação de um novo estado, cada nova demarcação territorial, ela demanda um novo município porque ela vai demandar um novo estado, certo? Então, nós tivemos o seguinte: 1962, 62, o Acre foi o primeiro território que deixou de ser território para ser estado.
Voltamos lá atrás, pessoas da minha idade, né, pessoas que já estão assim acima dos 50 anos, estudaram ainda em atlas geográfico com uma divisão territorial no Brasil, né? A gente sabe que a divisão que nós tínhamos não era essa. E quem ainda tem os seus atlas antigos guardados pode ver a demarcação. Então, Acre é o primeiro que se torna estado. Logo depois, nós tivemos uma divisão do estado de Mato Grosso, que ocorreu em 1977, criando então o Mato Grosso do Sul. Era só Mato Grosso, era um estado só, e ele foi dividido em 2. O próximo, eu vou ter que colar, tá? Porque é muita informação, para não vou dar informação errada para vocês. Em 1988, com a promulgação da Constituição, ficou definido que todos os territórios estariam extintos e todos eles virariam estados, com exceção de Fernando de Noronha, que passa a ser um distrito do estado de Pernambuco. Então, nós tínhamos mais 3 territórios que precisavam ser resolvidos, que era o território de Rondônia, Roraima e Amapá. Então, todos esses outros 3 últimos, a partir de 1988, tornam-se definitivamente estado, certo? Além disso, nós tivemos também a divisão do estado de Goiás. Goiás também era um estado só, compridão, e ele foi dividido, foi criado o estado de Tocantins. Eu me lembro bem na época que ficou naquela coisa, se ele iria pertencer a qual região na realidade, né? O Tocantins se ficaria com a região centro-oeste, se iria para a região norte, afinal de contas a que região ele ia pertencer. E essa foi basicamente a última divisão territorial que nós tivemos. Antes disso, ainda em 1960, né, a capital federal do país estava saindo do Rio de Janeiro e estava indo para Brasília, certo? Então, ela vai, só que ela ali, em definitivo, ela fica, né, com aquelas questões de mudança, documentação, e até 73. Em 73, em definitivo, é criado, então, o estado do Rio de Janeiro e a capital do Rio de Janeiro, porque acaba o estado da Guanabara por causa da mudança da capital federal, criando-se o Distrito Federal em Brasília. Cada uma dessas movimentações, gente, ela faz com que você tenha novos municípios, novas capitais, toda a parte, a demarcação geográfica precisa ser revista. Em 1940, né, conforme o Atlas Geográfico Universal também, brasileiro, nós éramos vou olhar para não errar, 1.574 municípios. 1.574, tá? Isso em 1940. E desde esta época até os dias atuais, a maior concentração de municípios se encontra em apenas 2 estados, tá? Em todo o Brasil, que são os estados de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais, eles concentram um total de 27% de municípios em relação ao Brasil todo. Certo? Então, isso faz também um desequilíbrio, tá? Nas questões proporcionais, né? E relacionadas às outras regiões. Se a gente pode falar, mas é cidade grande, demanda e tudo mais, só que mesmo assim São Paulo e Minas Gerais conseguem ter um valor até muito maior do que o Rio de Janeiro, tá? Mas só que isso daí é uma coisa que está lá desde 1940, ou seja, pelo menos há 80 anos é desse jeito, e eles sempre concentraram o maior número de municípios no Brasil. Então a gente poderia dizer que criar
mediante tanta coisa. Olha, hoje nós somos 5.568, correto? Em 1940 nós éramos 1.574. Então, se crescemos tanto assim, é bem fácil criar um novo município, né? Teoricamente seria bem fácil, mas não é não. Você precisa comprovar um número de habitantes e uma renda que sustente os serviços municipais. E aí começam os problemas, né? Exatamente o aumento exagerado dos novos municípios sem condições de sustento e sem capacidade nenhuma de autogestão. Olha só, sem capacidade de autogestão. A autogestão municipal está nas mãos de quem? Prefeito e vereador. Então, se você não tem capacidade de autogestão e de sustento, o que vai acontecer? Primeira coisa que vai acontecer é que você vai fazer com que todos os serviços básicos coletivos, eles tenham um péssimo ou nenhum funcionamento. Então, eu estou falando de saúde, educação, transporte, tá? Que são os maiores problemas dos municípios no Brasil como um todo. A Constituição Federal de 88, no seu artigo 14, parágrafo 4º, permitiu um crescimento desenfreado de municípios no Brasil. Tá? Então as pessoas foram criando município até chegar a uma emenda constitucional, que foi a emenda constitucional de número 15, no ano de 1996, e disse, opa, alto lá, pode parar. E alterou a sua redação. Por quê? Porque nesse artigo 14 dizia que os municípios poderiam ser criados conforme uma lei estadual, e cada estado tinha sua lei. Então, ficava criando-se município à vontade. Já a emenda constitucional, número 15, diz que a lei é federal. Tá? Dá uma nova redação dizendo que a lei deixa de ser estadual para criar municípios e passa a ser uma lei federal. E além de ter essa lei federal, terá uma consulta pública, ou seja, um plebiscito, e além disso vai ter que comprovar, tá? Se consegue, se aquela faixa territorial consegue se manter, tá? E por incrível que pareça, sabe, o nosso ministro do Supremo, do segundo colegiado, aquele que gosta de... tem uma casa lá em Portugal, o Gilmar Mendes mesmo, é esse que eu tô falando. Ele defendeu essa emenda constitucional de número 15, que ele diz, dizendo o seguinte, abram-se aspas, para pôr um ponto final na crescente proliferação de municípios observada no período pós-88, tá? Então, ele faz a defesa dessa emenda constitucional exatamente para falar assim, vamos conter, porque tá todo mundo crescendo, o município crescendo, e exatamente a partir da Constituição de 88. Teoricamente, a criação de novos municípios estaria suspensa devido a essa emenda constitucional de 1986. Tá? Mas o Congresso fez diversas aprovações até o ano de 2008, onde muitos municípios que estavam com pedidos em aberto foram regularizados. Gente, na realidade, se a gente pegar ali todos os estados, né, somente 7 estados não têm pedido de criação de novos municípios, tá? Dentre eles o próprio Rio de Janeiro, mas existe uma média de
630 novos municípios que querem ser criados no Brasil, que estão ali com pedidos na fila, tá? Novos 630 municípios no Brasil, certo? Bom, para esse assunto não ficar muito longo, principalmente porque são muitas informações, vamos fazer um apanhado geral aqui, tá? Até 1940 nós tínhamos 1.574 municípios. Hoje nós somos 5.568 e a grande maioria deles esse crescimento aconteceu principalmente entre o período de 1988 a 2007, né, onde nós tivemos uma criação de mais de 1.400 municípios novos. Temos hoje ainda uma lista de mais de 630 municípios, né, esperando, né, para que eles possam se tornar municípios, mas existe uma emenda constitucional que dá uma nova redação ao artigo 14 da Constituição Federal, dizendo que vamos parar um pouco de ficar criando municípios, certo? E o município ele precisa se suster com os próprios recursos. Senão, é isso que a gente vai ver amanhã, tá? Essa quebra. O que acontece com esse excesso de município? Com esse excesso de pessoas levando dinheiro público. Vamos falar também sobre municípios bilionários. E eu não estou falando de municípios que são as grandes cidades no nosso país, não, tá? Existem municípios muito pequenos que são bilionários. E aí a gente vai saber quem é que está nessa lista e como é a população desse município. Então, gente, amanhã a gente continua, tá? Sobre emancipação municipal, a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado. Assistam, curtam, compartilhem, tá? Informação é para ser passada, principalmente em anos de eleição municipal. A gente precisa conhecer sobre as regras municipais. Nós precisamos conhecer sobre o nosso município. Nós precisamos conhecer quem são os candidatos. Nós precisamos saber em quem nós vamos votar. E a gente tem que saber como a gente fica ali na colinha deles, tá bom? Amanhã a gente volta com a segunda parte sobre emancipação municipal. Gente, ó, um beijo pra vocês. Um bom sábado. Tchau, tchau.